Estimados irmãos apostólicos, nesse instante eu saúdo a todos com a paz do Senhor, desejando-lhes que a bênção de Deus, a bênção de Jesus, a bênção do Espírito Consolador e de Maria Santíssima e as bênçãos do nosso santo e querido irmão Aldo possam estar presente em vossos corações. Eu também saúdo a todos aqueles que nos acompanham via internet, que as bênçãos de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, as bênçãos do nosso santo irmão Aldo, possa adentrar em seu lar e derramar bênçãos incontáveis. Nesse instante, por gentileza, eu convido a igreja a colocar em pé, para que possamos oficializar a nossa reunião. Em sentido de reverência, oremos. Glorioso e onipotente Pai, glorificado seja o teu reino, exaltado seja o teu divino Espírito Santo, porque te adoramos, ó Deus, de todo o nosso coração. Te exaltamos também, ó Jesus bendito, porque desceste do alto céus e vieste a este mundo, ó Jesus, para que hoje pudéssemos estar presente nesta reunião. Embora sabendo, Jesus, que sofreria tanto com os homens, mas, mesmo assim, desceu a este mundo por amor a nós, por amor àqueles que verdadeiramente buscam o reino dos céus. Te exaltamos também, ó Maria Santíssima, porque não seria possível a vinda de Jesus se não fosse a tua santidade, se não fosse o teu preparo espiritual. Por isso que te exaltamos e confiamos que tu és a rainha do reino dos céus. Te exaltamos também ao Espírito Consolador, o Espírito que consola, que conforta nós apostólicos e todos aqueles que buscam um alimento espiritual. Te exaltamos também, ó santo e querido primaz irmão Aldo. Te amamos e te adoramos, ó primaz, de todo o nosso coração. Por isso, ó santo querido primaz irmão Aldo, te pedimos a tua inspiração, para que todas as atividades realizadas nessa santa reunião seja digna e à altura do reino dos céus. Te pedimos a tua proteção também, ó Santa Vó Rosa, seja para nossos irmãos do coro, diáconos e diaconisas, o trabalho do púlpito, que seja feito numa virtude espiritual somente para engrandecer todo o reino dos céus e para fortalecer os seus filhos, presente ou aqueles que não puderam vir por motivo justo, ou também nossos irmãos internautas e visitantes que acompanham a nossa igreja pela internet. Por isso, ó Santa e querida Vó Rosa, eu declaro essa reunião consagrada, que seja para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Cantaremos número 1, Igreja Forte. Amém. A igreja pode sentar-se. Sim.
Amém. Ainda cantaremos de número 71, Avançai. Amém. Ainda para encerrar essa parte, cantaremos de número 184, Agradecimento a Santa Vó Rosa. Amém. Irmãos, em sequência à nossa santa reunião, ouviremos pelos nossos irmãos do coro um hino intitulado Surgiu um Povo Vencedor. Oh,
escutarem a palavra de nossa igreja, como foi mostrado pelo anjo ao apóstolo São João, nas revelações do livro do Apocalipse, sobre a missão da igreja que viria dos céus. Assim disse o anjo ao apóstolo São João: no fulgor, na luz poderosa da majestade divina, e a sua luz caminharão as nações e os reinos da terra, manifestando o seu esplendor. A ela, a igreja, serão trazidos as glórias e os tesouros das nações, e nela a igreja não entrará nada de impuro, e nada de maldade, e nem mentiras, mas somente os escritos no livro da vida, que é a doutrina de Jesus e do Santo Consolador. Essas profecias terão que se cumprir, mas a quem cabe esta nobre missão? Esta missão cabe ao santo pastor irmão Aldo e à Santa Vó Rosa, pois foi entregue por Deus o Pai a estes santos a missão de governar a nossa igreja e o seu povo. Entretanto, eles sozinhos não poderão fazer cumprir esta missão na terra, e é por isso que o santo irmão Aldo, quando esteve aqui na terra, fez tantos apelos ao povo apostólico, e, atualmente, nós da direção da igreja também fazemos ao povo apostólico estes apelos para contribuírem com suas ofertas e dízimos, com muito amor, com mais dedicação e esforços, mas também na total obediência à prática dos ensinos doutrinários e disciplinares, e também aos conselhos que nos deixou o santo irmão Aldo, cujos ensinos nos dão vida, paz e saúde. Se ele nos mostrou a missão gloriosa de nossa Igreja Apostólica, é para que os irmãos e irmãs vejam quanto esforços temos que fazer. Por isso, novamente, o pedido que o santo irmão Aldo nos fez quando esteve entre nós: façam suas contribuições regularmente, sem temor, sem medo, mas com inteira confiança no poder que está sobre cada um. Não fiquem presos ao dinheiro e às riquezas da terra. Cumpram sua missão de filhos e filhas de Deus, do Consolador e do santo irmão Aldo, e ajudem sua igreja para que ela possa cumprir sua missão nesta terra, que foi confiado por Deus, por Jesus, pelo Consolador, por nosso santo irmão Aldo e por nossa Mãe Maria Santíssima. Nesta confiança de que os irmãos saberão reconhecer o valor desta igreja e irão nos ajudar, nós da direção da igreja agradecemos a todos e enviamos o nosso abraço fraternal, e que todos tenham muita paz, felicidade e prosperidade em sua vida material e espiritual. Portanto, amados irmãos, eu deixo essas palavras em vossos corações e peço que meditem bem sobre a parte das contribuições, pois a nossa igreja muito está crescendo e necessita da ajuda de cada um de nós. Eu irei fazer uma oração para consagrar as nossas contribuições. Em sentido de reverência, oremos. Santíssimo e querido, amado profeta irmão Aldo, mostrei aos corações de teus filhos a importância em contribuir. Eu te peço, santo irmão Aldo, que sonda cada coração de teus filhos. Não conheço a tua vida financeira, mas que o Senhor tem o poder de mostrar para eles a importância em contribuir, porque bem sabemos que a parte espiritual, nosso Deus e todo o reino dos céus, junto com o Senhor, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, já estão atuando, mas a parte material, Santa Vó Rosa, santo e querido irmão Aldo, cabe cada um de nós apostólico. Querida e Santa Vó Rosa, te peço também, aqueles que estão desempregados, Santa Vó Rosa, santo e querido irmão Aldo, abram uma porta de emprego, ajuda-os em um negócio, para que possam manter seu lar, sua família, seus negócios, e possam também
na próxima reunião, ajudar a nossa Santa Igreja que tanto necessita. Querido Jesus, eu entrego essas ofertas em Tuas santas mãos, que o Senhor e todo o reino dos céus possam ungir, que essas ofertas sejam para a expansão e manutenção dessa Santa Igreja. Por isso eu declaro consagrada as mesmas. Amém. Irmãos, neste momento eu irei fazer alguns avisos contidos neste boletim. Aviso sobre aos membros do ministério. Conforme o Estatuto Organizacional da Igreja Apostólica, artigo 95, por força da doutrina e disciplina, e por fidelidade aos objetivos desta Igreja, é vedado ao ministério apostólicos participarem de forma aleatória de grupos criados em redes sociais, com o objetivo de disseminar ideias e atos de apostasia à fé apostólica. Em aceitar, praticar as ordens celestiais que norteiam. Aplicações: vestido de noiva. Estimadas irmãs apostólicas, como é do seu conhecimento, o vestido de noiva para a cerimônia de casamento na Igreja Apostólica, ou seja, para a bênção nupcial, devem ser totalmente branco, podendo ser trabalhado com renda ou aplicações, desde que totalmente branco. Não pode ser sem mangas, nem expor partes do corpo, como as costas. Não pode ser decotado e as rendas utilizadas devem ter forro branco. Não podem utilizar fechamento ou forro das rendas com tecido na cor da pele. O tecido deve ser branco e não transparente. Portanto, amados irmãos, fiquem esses avisos em seus corações, e em seguida a nossa reunião ouviremos a cargo dos irmãos do coro, relembrando, será um solo. Minha pequena e querida
tempo passou, me tornei moça, minha vida mudou. E a avó Rosa, com muita justiça, os meus dias marcou. Me falava da vida, me mostrava o perigo que nela existia. E dizia também que amasse o próximo e vivesse o bem. Seus conselhos em minha vida eu guardei de uma forma especial. Guardei no profundo de minha alma, eu guardei no profundo do meu coração. Quando já bem cansada de tanto lutar, por motivos diversos, sua alma no céu, Deus quis lá estar. Fiquei pensando como eu iria ficar sem a avó Rosa, sem seus conselhos, não sabia se iria suportar. Então para o céu ela subiu, a avó Rosa, espelho dos meus ideais. Eu aqui viver, teu nome santo, com amor eu vou louvar. Enquanto eu aqui viver, pra avó Rosa, assim vou. Amém. Irmãos, eu irei fazer a leitura de mais um depoimento de fé. Mais uma vez, o poder da Santa Avó Rosa, o poder do Santo Irmão Aldo, sendo atuado na vida daqueles que buscam verdadeiramente ser apostólicos. Porque até mesmo, muitas das vezes, nosso Santo Irmão Aldo socorre a gente de acidente, mesmo sem saber. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo,
caminha lado a lado daquele que bem segue os passos do reino dos céus. Assim testemunhou nosso irmão Jaime Ribeiro de Souza, da Congregação de Palmas, estado do Tocantins, em sua carta de 11/11/2011. Estávamos viajando com destino a Anápolis e quando retornávamos, sofremos um acidente na rodovia. Próximo a uma curva veio um veículo no sentido contrário, com o farol em luz alta. Eu perdi o controle do meu veículo e passei direto na curva. Meu carro capotou por 2 vezes e bateu em uma árvore, ficando totalmente destruído. Nós clamamos numa só voz, pelo poderoso nome da Santa Vó Rosa, e fomos todos livres da morte. Inclusive meu filhinho, de apenas 1 mês e 18 dias de vida. Contamos com a vitória de não termos nenhum tipo de ferimentos. Somos muitíssimos gratos em termos o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa em nossa companhia, pois foi motivo de grande admiração por todos os que ali passavam no momento do acidente. Por este grande milagre em nossas vidas, prestamos nossos votos de agradecimento a estes santos poderosos. Residimos em Palmas, Tocantins. Assinado Jaira Soares de Souza, Jaime Júnior Silva Ribeiro, Jaime Ribeiro de Souza e Maria Antônia Silva de Souza. Irmãos, ainda em sequência com nossos irmãos do coral, ouviremos Jardim Colorido.
Irmãos, que mensagem linda cantada pelos nossos irmãos do coro. Eu costumo sempre dizer que os verdadeiros pastores da Igreja Apostólica são os coristas. São mensagens que muito mexem com o nosso espírito e com o nosso sentimento. Ainda pelo coral ouviremos Caminhando para os Céus. Irmãos, prestem muita atenção, pois é mensagens cantadas e muito sabemos que os nossos irmãos sofrem para ensaiar. Por isso, precisa da reverência de todos nós.
Amém. Irmãos, nesse instante, passaremos para a parte da mensagem. Mensagem que está falando sobre o primeiro amor. O primeiro amor é a representação de algo que aceitamos como sendo de grande valor para a nossa vida, como a família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, o trabalho e as boas coisas que fazemos em nossa vida. Na verdade, o que define o primeiro amor é quando ele é grande e é importante. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração e com grande alegria o chamado divino do nosso Deus o Pai, através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador da sua promessa, e do pastor de nossas almas, nosso santo irmão Aldo, para seguir este santo caminho, que é a Igreja Apostólica, e sua doutrina e disciplina, que são o rico tesouro da parábola de Jesus, descrita no Evangelho de São Mateus. O Evangelho do Reino dos Céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Com esta parábola, Jesus quer ensinar a preciosidade e o valor do reino de Deus, e que tudo se deve fazer para alcançá-lo, apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outro bem deste mundo para garantir a posse desse tesouro. Esse exemplo de nosso Senhor Jesus refere-se ao fato de a pessoa aceitar de todo o coração a mensagem de nossa igreja, quando então passa a crer com todo o amor em Jesus, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em Maria Santíssima, e aceita nossa doutrina e disciplina, participando das reuniões e ouvindo com amor e fé as mensagens e o programa A Hora Milagrosa, ou ainda participando do ministério de obreiro, corista ou músico, com alegria em seu coração, sendo ácido às reuniões. Entretanto, esse amor deve acompanhá-los até o fim de sua vida aqui na terra, sendo firmes na fé, assim como foi a Santa Vó Rosa, que conservou um profundo amor pela Igreja, por seu ministério, por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu sacrifício para servir o nosso Divino Mestre, e por nossa Igreja Apostólica deu sua própria vida. Assim foi também o Santo Irmão Aldo, que durante 44 anos nunca abandonou o seu povo, dedicou de profundo amor por todos nós, apesar de sofrer muita humilhação, traição, injustiça e ingratidão, mas nunca perdeu o primeiro amor, de quando foi chamado por nossa Santa Vó Rosa, pois era o chamado de Deus, o Pai, e do seu amado Filho Jesus. Irmãos e irmãs, já pensaram o que seria de nossa igreja e de nossa vida, de cada um de nós apostólicos, se a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo deixassem o primeiro amor? Estaríamos perdidos neste mundo e os planos de Deus e de Jesus teria falhado. Mas bendita a hora em que estes santos aceitaram, com todo o amor e bondade, o chamado de Jesus, nosso Senhor, e foram fiéis até o fim. Hoje são santos poderosos com a missão importante de tomar conta desta Igreja Apostólica, guardar e amparar o seu povo de Deus até a grande e última vitória,
consumando a obra iniciada por Jesus nesta terra, com todo o poder e virtude e glória, mesmo com estes exemplos maravilhosos que nos deram Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, além de uma doutrina e disciplina tão perfeitas, que têm o poder de transformar vidas e levar almas para os céus. Alguns apostólicos perderam o primeiro amor, perderam a fé, a santidade e se entregaram novamente ao pecado, perdendo a oportunidade de serem felizes e abençoados. Há ainda casos de pessoas que ainda estão na igreja, mas perderam o primeiro amor, faltam às reuniões e não cumprem verdadeiramente o seu ministério, seja ele de obreiro, pastor, regente, músico ou corista. Em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós da direção da Igreja Apostólica lhes aconselhamos a meditarem nas palavras do Senhor Jesus, escritas no livro do Apocalipse, por São João em seus importantes avisos, aos que não estão sendo leais e fiéis ao voto que fizeram no dia do seu batismo. Tendo, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois de onde caístes, arrepender-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Estas palavras de Jesus, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, significa que ele moverá sua alma, toda a virtude e a unção do Espírito de Deus, caso a pessoa que o abandonou, o primeiro amor, não se arrependa. Por isso, estimados irmãos e irmãs, se arrependam e voltam ao primeiro amor. Lembre-se de todas as palavras do Senhor Jesus, pois perdendo toda a unção do Espírito Santo, perderão toda a proteção celestial, e isso é muito perigoso. Podemos constatar muitas vezes que irmãos que eram tão fervorosos em suas orações, dedicados a igrejas, obreiros que não perdiam as escalas de serviço, pastores que não faltavam às escalas de pregação, sem motivo justificativo, deixaram de ser consagrados e santificados, e alguns até guardam sentimentos ocultos no coração, esfriaram na fé e na prática de boas obras, e já não são tão leais e sinceros para com Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos, se arrependam, dobrem seus joelhos e peçam perdão a Deus, porque também deixaram de cumprir o seu voto de batismo. Voltem a servir com aquele entusiasmo e fulgor em sua alma de cooperar com a obra do nosso Deus, participando ativamente de nossa Igreja Apostólica, inclusive obedecendo à disciplina de nossa Igreja, que nos foi dada pelo Mestre Jesus. Este conselho vos é dado de coração por nós da direção da Igreja, porque cremos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo esperam daqueles que erram um arrependimento sincero e sua volta ao primeiro amor. Nós temos um hino sobre o primeiro amor que diz assim: não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor. É preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar. É preciso ouvir igual ao primeiro dia em que esta palavra, nesta igreja, vieste aceitar. Volte ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor e sinceridade, se consagrando para o dia em que Jesus, com a Santa Vó Rosa, vier te buscar. Estimados irmãos e irmãs, examine o seu coração
e sua vida espiritual. Façam um exame de consciência e, se não estiverem como Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo querem, se arrependam e se entreguem de coração a estes santos, para que não percam a sua coroa de glória e não venham a sofrer as consequências do poder maligno que domina este mundo pecador. Prezados irmãos, uma mensagem muito bonita onde fala sobre o amor, que muitos de nós já não está praticando, sobre o seu ministério, sobre o teu cargo. Prezados irmãos, quando falamos de amor, lembramos de Deus, o amor de Deus para com nós, tanto que é eterno, porque sabemos que Deus já vem muitos e muitos anos atrás, tentando salvar esta humanidade e consagrar cada um de nós. Sabemos que enviou os santos profetas, que muitos sofreram, e não sendo possível a inspiração espiritual, o preparo de vida, Deus, o nosso Pai, precisou enviar a esta terra o seu próprio Filho. E Jesus, vindo a este mundo, muito sofreu, mas os homens mais uma vez esfriaram o seu primeiro amor. Então Jesus enviou mais uma vez o Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, prometida por Ele. Eu digo aos irmãos que muitos passaram por esta igreja na época da Santa Vó Rosa, mas já não estão entre nós, porque deixaram esfriar o seu primeiro amor. E mais uma vez, um santo profeta, santo e querido irmão Aldo. Prezados irmãos, olha o amor de Deus para com nós, envia santos e anjos, até mesmo em trabalhos dos diáconos e diaconisas. Prezados irmãos, assumimos um compromisso de bem servir a nossa igreja. Qual é a nossa responsabilidade? Chegar uma hora antes para que possamos dar a oportunidade para o pastor escalar, fazer as escalas. Prezados irmãos, limpeza do salão, sabemos que temos a reunião num dia, no outro dia já tem que fazer a limpeza, por isso se faz necessário. Muitos irmãos pegam a escala, muitos obreiros de ficar na porta. Prezados irmãos, não podemos ficar lá na rua conversando. Isso significa esfriamento de fé, porque se estamos presentes na igreja, é para prestar atenção nos hinos e nas mensagens que são direcionadas a nós. A mesma coisa são nossos irmãos do coral. Muitas vezes o nosso irmão regente precisa ensaiar um hino, muitos chegam atrasados, não cumprem com os seus horários, até mesmo em apresentações, chegam atrasados e ficam ali o regente preocupado que precisa passar aquele hino. Prezados irmãos, cadê o seu primeiro amor? Precisamos colocar a igreja em primeiro lugar. Por isso, amados irmãos, precisamos ser mais consagrados, nossos irmãos membros, chegar em horário determinado em nossa igreja, muitas vezes chegam atrasados, e tem vezes, amados irmãos, logicamente que nós pastores temos que cumprir horário, mas se o pastor passa 10 minutos ou 5 minutos, os irmãos ficam tudo preocupados. Prezados irmãos, se estamos na igreja apostólica, é porque queremos herdar o reino dos céus. E eu digo aos irmãos, do que é feito o reino dos céus? De hinos cantados, irmãos, de mensagens maravilhosas. Se não suportamos ficar na igreja 10 ou 20 minutos a mais, e quando herdarmos o reino dos céus, que será eternamente? Por isso, amados irmãos, eu te peço que meditem nessas palavras e que sejam mais pontuais com suas obrigações com a igreja, sejam os obreiros, diáconos e diaconisas, nossos irmãos coristas, regentes, tem de se unir, porque está citado no nosso boletim, onde está havendo contendas sobre os nossos irmãos do coro. Tentam se unir, conversar, evitar que prolongue conversas,
porque o ministério do coral é de muita importância, porque bem sabemos que é um ministério que dará sequência para toda a eternidade no reino dos céus. Eu deixo essas palavras em vossos corações e iremos ouvir pelos nossos irmãos do coral a luz a brilhar. Celestial.
Queridos irmãos, por isso que precisamos fazer o de melhor para Deus e para Santa Vó Rosa, porque quando pedimos uma bênção para eles, eles fazem uma bênção completa e bem feita. Por isso que precisamos fazer tudo com amor, porque bem sabemos a grande responsabilidade da Igreja Apostólica em divulgar o nome do Consolador e do Santo Irmão Aldo a todos os cantos da terra. Amém. Eu agradeço a todos, de um modo geral, pela sua presença. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo os abençoe a todos. E digo aos irmãos que Deus, o nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, e Maria Santíssima, muito se alegra com a sua presença e a sua reverência para com o reino dos céus. Agradeço também àqueles que acompanharam via internet, que a Santa Vó Rosa vos abençoa e derrama bênçãos incontáveis sobre o seu lar e sobre o seu viver. Nesse instante eu convido a igreja a ficar em pé para que possamos encerrar a mesma. Oremos. Glorioso e onipotente Deus, santificado seja o teu reino, santificado seja a tua glória e o teu divino Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que nos tem dado de aproveitarmos todas as atividades que ocorreram nesta santa reunião. Te agradecemos também, ó Jesus, de todo o nosso coração. Agradecemos a Santa Vó Rosa, Virgem Maria Santíssima, e agradecemos nosso Santo Irmão Aldo. Querida e Santa Vó Rosa, neste momento eu te peço, para aqueles também que não puderam vir por motivo justo a Santa Vó Rosa, que estão doentes, muitos internados, Santa e querida Vó Rosa, leva-os à cura, se não merecerem, leva pelo menos o consolo, para que possam suportar. Abençoa também ao Santo e querido Irmão Aldo, esses pedidos colocados nessa caixinha de oração. Não sei, ó Santo Irmão Aldo, que seus filhos estão pedindo, nem os que necessitam, mas eu creio que o Senhor, que Virgem Maria, que o nosso Santo e querido Jesus sabem e já estão abençoando. Querida e Santa Mãe Virgem Maria, neste momento despeço de teus filhos, vão de volta aos seus lares e terão uma boa semana de trabalho, de estudo. Guarda-os, Santa Vó Rosa, porque sabemos que estamos vivendo uma pandemia muito grave. Por isso eu te peço também, ó Senhor Jesus, que derrame bênçãos incontáveis e que proteja não somente nós apostólicos, mas muitos aqueles que estão espalhados neste mundo e que não conhecem uma palavra, que não conhecem uma verdadeira doutrina, que não conhecem uma verdadeira disciplina. Querida e Santa Vó Rosa, guarda-os, porque pode um dia estar presente entre nós e até mesmo fazer parte deste ministério tão maravilhoso. Neste momento, Santo Irmão Aldo, despeço de teus filhos aqui da congregação de São José dos Campos. Que o Senhor Jesus, Virgem Maria, guarda-os e proteja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos, uma boa noite.